prova a partir da ciência. E todas essas colocações que foram feitas hoje, muitas delas, infelizmente, foram colocadas sem nenhum embasamento científico. Nós não vamos aqui colocar coração, lado político, até porque nós temos que respeitar, considerar as diversas avaliações, mas vamos pelo aspecto científico da coisa. Nós melhoramos a nossa proteção ambiental, é isso que os números estão mostrando, é isso que os números estão mostrando em relação à proteção às áreas indígenas, é isso que o laboratório Merck, americano, fabricante da ivermectina, lá na década de 1970, um vermífugo, e em 5 de fevereiro desse ano ele publicou uma nota dizendo, recomendando o não uso da ivermectina para combate à Covid-19. Quer dizer, depois de tudo isso, o próprio laboratório dizendo que isso não cabe, nós temos o chefe do Executivo brasileiro abrindo a 76ª Assembleia Geral da ONU para dizer que aprova o tratamento precoce da Covid-19. Matheus, nós temos 4.550.000 mortes no mundo, nós temos mais de 591 mil mortos no Brasil. Os Estados Unidos tem, me parece, 677 mil, o Brasil esse número, 591 mil, e a Índia tem 445 mil. Então, infelizmente, nós aceleramos muito isso aí, e muito dessas falas aí destoam daquilo que nós conhecemos como ciência. Professor, o senhor foi muito pontual no comentário que o senhor fez e, de fato, se houvesse aí um tratamento eficaz contra a Covid-19 a não ser a vacina, e aqui a gente não faz comentário de corrente ideológica nem nada disso, estaria sendo feito e mortes estariam sendo evitadas. Esse é o fato. Professor, eu tenho que fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente tem mais assunto a falar porque tem novo sistema operacional para quem tem iPhone, viu? O iOS 15, e gerou muita especulação na internet. E o senhor fala a respeito disso daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. É muito rápido, 2 minutinhos e a gente está de volta. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves, volta já. O Cicobi Credipatos, primeira cooperativa de crédito do Alto Paranaíba, atingiu a histórica marca de R$1 bilhão em ativos. Parabéns, Cooperado Credipatos. Você é parte de uma das maiores cooperativas bilionárias do Brasil. Cicobi Credipatos, há 33 anos, promovendo justiça financeira e prosperidade. Falou Cicobi, pensou Credipatos. No HNSF você recebe todo o cuidado que merece para o seu coração bater ainda mais forte. A cardiologia HNSF alia uma equipe multidisciplinar altamente capacitada às mais modernas tecnologias e instalações para o tratamento das doenças cardíacas, além, é claro, de uma extensa gama de exames e de procedimentos. Então, se precisar, você já sabe, HNSF cuida de você. HNSF, apaixonados pela vida. Cuidar da saúde bucal é muito importante e agora você pode contar com a Clínica Odonto Mais. Tratamento de canal, clareamento, limpeza, restaurações, próteses fixas e removíveis, extrações, implantes, botox, bichectomia e placa de bruxismo. Entre em contato com a gente. Clínica Odonto Mais, Rua Chavantes 36, perto do Unipan. Telefones 3823-2014 e 992-18-0565. Sua saúde começa pela boca. Clínica Odonto Mais. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para a melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Estamos apresentando na Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Ainda falando sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, agora numa parceria Rádio Clube 98 com a CNN Brasil, a gente vai reproduzir
um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Trecho que vai ao ar agora aqui na Rádio Clube 98 no Em Pauta. Nós vamos mostrar aqui, evidentemente, o discurso em português do presidente da República, Jair Bolsonaro. Pela terceira vez como presidente do Brasil na ONU, vamos ouvi-lo. Antônio Guterres, senhores chefes de Estado e de governo e demais chefes de delegação. Senhoras e senhores, é uma honra abrir novamente a Assembleia Geral das Nações Unidas. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal o que é investir de verdade? De verdade é com o BTG. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma sólida base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Professor, eu vou reproduzindo alguns trechos e aí o senhor pode ir comentando a respeito. Então, até esse momento, o presidente Jair Bolsonaro começou o discurso falando aí do risco que o Brasil corria de entrar para o socialismo e também um ponto em que as estatais somavam aí prejuízos. Foi até um tema de enquete aqui do programa De Tudo Um Pouco. Para o Brasil hoje entrar para um regime socialista ou comunista, não existe essa facilidade como é dita nas redes sociais, essa inflamação das pessoas nas redes sociais. Ou, diante do conhecimento que o senhor tem, o senhor acha que existe essa facilidade para que o Brasil, um país emergente, a gente pode afirmar aí que 80% capitalista, porque ainda existe ali, o governo ainda interfere na economia de forma bastante. Então, nesse ponto, o senhor acha que é fácil para o Brasil virar um país comunista ou socialista? Matheus, ouvintes, nós consolidamos um Estado Democrático de Direito no Brasil a partir da Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988. Nós vivemos um regime ditatorial entre março de 64 e 1985 e depois um período de transição, quando nós tivemos a Assembleia Nacional Constituinte, a elaboração de uma nova Constituição e a promulgação de uma Constituição democrática, a 8ª do Brasil, salvo engano. E olha, nós temos bem definido na Constituição a tripartição de poderes, a independência de executivo, legislativo, judiciário. Nós temos um legislativo que tem um papel elaborador de leis, nós temos no legislativo um papel de fiscalização e no executivo nós não tivemos até então uma discrepância nessa necessária harmonia de poderes na República Federativa do Brasil. Nós não temos campo, não tivemos antes, nós não temos campo para a quebra de um regime democrático no Brasil, nem antes e nem agora. A gente vai ouvir então mais um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Hoje são lucrativas. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Tudo isso mudou. Apresento agora um novo Brasil, com sua credibilidade já recuperada diante do mundo. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com iniciativa privada de sua história. Programa que já é uma realidade e está em franca execução. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadados 23 bilhões de dólares em outorgas.
Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano. Em poucos dias recebemos 14 requerimentos de autorizações para novas ferrovias, com quase 15 bilhões de dólares em investimentos privados. Em nosso governo, promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos. Grande avanço vem acontecendo na área do saneamento básico. O maior leilão da história do setor foi realizado em abril, com concessão ao setor privado dos serviços de distribuição de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro. Temos tudo o que o investidor procura: um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Também anuncio que nos próximos dias realizaremos o leilão para implementação da tecnologia 5G no Brasil. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 66%, 2/3, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Professor, a gente vê aí uma preocupação do presidente da República, justamente o senhor citou, a gente teve um desconforto com o presidente da França e com países da União Europeia que investiam contra o desmatamento na Amazônia, contra o desmatamento brasileiro. O presidente brasileiro mostra aí uma certa preocupação do governo para com uma boa imagem do Brasil lá fora, para investimentos, principalmente no desenvolvimento sustentável. A gente viu aí que o presidente citou saneamento básico, citou combate ao desmatamento, citou o Código Florestal brasileiro, que deve ser seguido como modelo de exemplo para outros países. Enfim, mostra-se um discurso totalmente diferente daquele do presidente que ia para as redes sociais com discursos acalorados, falando sobre desmatamento, sobre questões importantes ligadas ao meio ambiente. Só que agora a realidade é diferente, não é bem assim. Bom, Matheus, eu gostaria de pontuar uma fala aí que ela é verdadeira e é positiva, no primeiro aspecto aí, que é da opção do Brasil, se isso realmente vier a ocorrer, esses contratos de concessão para o modal ferroviário. Porque o Brasil transporta cerca de 75% de toda a sua riqueza através do modal rodoviário. Né? Inclusive, eu já ministrei logística na faculdade, então a gente conhece esses números aí. E o Brasil, com essas dimensões continentais, ao optar pelo transporte ferroviário, isso vai trazer ao longo do tempo
uma redução no custo de transporte e, portanto, vai impactar no custo do alimento aqui dentro e também na nossa competitividade nas exportações lá fora. Tomara que isso verdadeiramente aconteça. Numa outra fala, o presidente fala, ele comenta, ele diz acerca de financiamento de países de comunistas ou socialistas. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas sem garantias. Quem honra esses compromissos é o próprio povo brasileiro. Na verdade, não é isso. Desde o governo Fernando Henrique, em 1998, o BNDES financiou empreendimentos brasileiros em pelo menos 15 países da África e da América Latina, incluindo Venezuela, Cuba, Argentina, Angola e Moçambique. Nenhum desses empréstimos, no entanto, o Brasil fez sem garantias. Desembolsou-se 10,49 bilhões de dólares pelo BNDES e os países pagaram 12,445 bilhões de dólares. E o BNDES ainda tem 1,29 bilhões de dólares para receber dos países. 3 desses países que tiveram empreendimentos financiados pelo banco ficaram devendo parcelas que foram cobertas pelo FGE, que é um fundo garantidor de exportações, Cuba, Moçambique e Venezuela. Então não há prejuízo para o Brasil quando a gente fala dos empréstimos que o BNDES concede a outras nações desde 1998. É interessante citar esses dados do BNDES, porque é amplamente divulgado que o Brasil levou um calote, levou um tombo quando financiou essas obras em países, como o senhor bem citou, Moçambique e Venezuela, que teve aí o que é mais divulgado, o que é mais propagado pelas redes sociais. E também obras que também são muito citadas, como Porto Mariel, que ficou famosíssimo, né, de Cuba. Enfim, dizendo que o Brasil levou um calote, professor, mas não é bem isso. Eu gostei disso que o senhor disse. Porto Mariel, Cuba. Eu me lembro do Paulo Scaff, presidente da Fiesp, à época do governo anterior, entre aspas, batendo palmas para aquilo que o governo fez, porque, na verdade, ao nós subsidiarmos a construção do Porto de Mariel, o Brasil fez aquilo de forma estratégica para reduzir custos na sua exportação, ali como um ponto de apoio para as exportações brasileiras. Ou seja, foi a própria Fiesp, do Paulo Scaff, que também tem um viés político, que aprovou aquilo que foi feito em Cuba com dinheiro brasileiro, mas com garantias do Fundo Garantidor de Exportações. O Brasil não ficou no prejuízo. A gente vai ouvir mais um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, agora na Rádio Clube 98. Como país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa, os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia, com 83% advinda de fontes renováveis. Por ocasião da COP26, buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes. O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. Ratificamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e formas correlatas de intolerância. Temos a família tradicional como fundamento da civilização. E a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão. 14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas, é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para agricultura e outras atividades. O Brasil sempre participou em missões de paz da ONU, de Suez até o Congo, passando pelo Haiti e Líbano. Nosso país sempre acolheu refugiados. Em nossa fronteira com a vizinha Venezuela, a operação acolhida do governo federal
já recebeu 400 mil venezuelanos deslocados devido à crise político-econômica gerada pela ditadura bolivariana. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. Nesses 20 anos dos atentados contra os Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, reitero nosso repúdio ao terrorismo em todas as suas formas. Em 2022, voltaremos a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Agradeço aos 181 países em um universo de 190 que confiaram no Brasil. Reflexo de uma política externa séria e responsável, promovida pelo nosso Ministério das Relações Exteriores. Apoiamos uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, onde buscamos um assento permanente. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. Aqui a gente faz uma pausa porque já entra em um outro trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Aqui, professor, ele cita o Brasil que discorda desses governos que fazem e que promovem atentados terroristas, essas organizações que promovem atentados terroristas, mostrou que o Brasil é um país que acolhe refugiados e outros pontos do discurso dele que o senhor comenta agora, mais esse trecho. Olha, o que a gente traz aí de comentário em relação ao que ele falou aí, quando ele fala do Brasil, do desenvolvimento, de crescimento, de referência como desenvolvimento sustentável, etc., eu gostaria de pontuar isso aí, sabe com o quê? Com o IDH, com o Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma régua de 0 a 1, que nós temos o IDH em 2020, que há muitos anos é capitaneado, né? Em primeiro lugar pertence à Noruega, que tem 0,957, numa régua de 0 a 1, e o Brasil, nesse último relatório divulgado, nós saltamos de 79º para 84º lugar. Nós perdemos 5 posições. Nós perdemos posições em relação à economia mundial, quando nós também caímos, né, de 6º para 12º. Então, os números que nós criamos na economia, na saúde pública, tá aí a Covid-19 para mostrar isso, e em relação ao desmatamento, a outras situações, a outras questões que são relevantes para o Estado brasileiro, na comunidade internacional, nós não melhoramos. Os números mostram isso. Professor, o último ponto do discurso do presidente da República vai diretamente no combate à Covid-19. Vamos acompanhar. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019. Graças às ações do nosso governo, com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de 40 bilhões de dólares. Somente nos primeiros 7 meses deste ano, criamos aproximadamente 1.800.000 novos empregos. Lembro ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5%. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos.
Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nesta Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Que Deus abençoe a todos. Este, então, foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas, professor. Matheus, sobre as medidas de isolamento e lockdown, que, segundo o presidente da República, deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. Olha só, os 3 elementos que mais têm empurrado a inflação para cima nos últimos meses são combustíveis, alimentos e energia elétrica. E para especialistas, a causa do aumento não está relacionada ao isolamento social. Preço de combustíveis no Brasil, a Petrobras se orienta por preço de paridade internacional, ela observa o preço internacional e pratica ele aqui. A Petrobras, a última divulgação de lucro dela, 42 bilhões em relação ao mesmo período no ano passado, de 1 bilhão. Então, a Petrobras está realizando um lucro considerável em cima de uma prática de preço de mercado que está sufocando a economia brasileira. Mas, de outro lado, aí eu vou fazer uma consideração. Combustível também subsidiado pelo governo para segurar a inflação também não serve. Esse não é o modelo, tá? Num outro ponto aí, o presidente fala da criação de 1.800.000 novos empregos e a gente entende a dificuldade de criar novos empregos numa pandemia. Nenhum país no mundo está numa situação absolutamente confortável em relação ao que nós estamos vivendo desde meados de março de 2020. Exatamente. Não é fácil gerar novos empregos. Nós precisamos, na verdade, de uma reforma tributária, de uma desoneração que também não é fácil de fazer. Não vamos colocar nas costas desse governo que ele vai fazer a reforma tributária perfeita, porque tem que haver renúncia de estados. Nós estamos vendo aí a briga em relação ao ICMS. Não é fácil fazer renúncia de receitas, porque também tem a questão da lei de responsabilidade fiscal, né, que vige no Brasil, que vigora no Brasil desde o início dos anos 2000. Então, é também uma equação complexa. Professor, a gente tem que ir para um rápido intervalo e na sequência a gente volta para encerrar o comentário do senhor de hoje e justamente falar a respeito do sistema operacional, o iOS 15, que vem aí causando um alvoroço nas redes sociais. Rápido intervalo, 2 minutinhos e a gente volta já já. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves, volta já. Aos domingos, a partir de meio-dia, Roda de Violeiros. Oferecimento. Credipatos, a sua cooperativa de crédito. Visite uma de nossas 15 agências na região. Falou Cicobi, pensou Credipatos.
Patos de Minas é um lugar para ser feliz. A Pastelaria do Valdomiro é o nosso ponto de encontro desde 1977. O melhor lugar para ver os amigos e as famílias patenses. Classificados Tintim, 30 anos, fazendo diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Você que está precisando de uma grana extra, sabe aquela bike, aquela geladeira, aquela TV? Você que está precisando vender seu carro, alugar a sua casa, precisa arrumar um emprego? Faça seu anúncio nos Classificados Tintim, sua melhor oportunidade para conseguir uma grana extra. Os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp nem Facebook, tá? São todos falsos, só tem o site classificadostintim.com.br. Classificados Tintim, 30 anos, fazendo diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro, só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Aos sábados na Rádio Clube 98, Sábado Rural. Informações úteis para o homem do campo. Oferecimento. Copatos, produtos Copatos sempre presente. Central Máquinas, comando do Lagartixa, Major Gotti 1549. Grupo São Pedro, conforto, respeito e paz. Seja associado, garanta segurança em todos os momentos. Funerária São Pedro e Príncipe da Paz, 3821-4945. Rastrec, rastreamentos. Tem máquinas agrícolas, rastreamos. Tem caminhões, rastreamos. Tem frota de veículos, rastreamos. Tem carro, rastreamos. Tem moto, rastreamos também. Rastrec, rastreamos tudo. Ligue 34991032525. Estamos apresentando na Rádio Clube 98 o programa de Tudo Um Pouco com Matheus Alves. Muito bem, a gente volta aqui no quadro de Tudo Um Pouco. Hoje estreia do professor José Humberto Camelo aqui junto conosco. Professor, iOS 15. iPhone recebe uma nova atualização de sistema. O iOS 15 chegou para todos os modelos de iPhone, a partir do 6S, nesta segunda-feira, dia 20. Como nos últimos updates, para checar se há atualizações pendentes, é só entrar nos ajustes do iPhone para baixar o novo iOS. Apesar disso, é interessante preparar o celular para receber a atualização e assim evitar surpresas desagradáveis durante o download do iOS 15. E esse sistema operacional do iPhone, professor, tem gerado aí muita chateação por parte dos usuários. Não tem gente que não gostou muito, chegou aí com uma novidade antiga, enfim. É um assunto que bombou nas redes sociais nesta terça-feira. iOS 15 é um download, uma atualização do sistema operacional para quem tem iPhone. Matheus, ouvintes, quando nós falamos de tecnologia e o usuário dessa tecnologia, naturalmente o usuário ele quer uma amigabilidade com tecnologia, com sistemas. Justo. E quando nós temos novas tecnologias, o primeiro momento de contato com atualização de versão, nesse caso aí do iOS 15, que é uma nova versão do sistema operacional da Apple, naturalmente o usuário vai enfrentar alguns desconfortos, até porque ele tem que se inteirar de algumas situações que ele precisa de lidar com elas, né? Como, por exemplo, observar a capacidade de memória, limpar arquivos desnecessários, observar antes se ele tem espaço para baixar um arquivo. Então há uma série de cuidados que ele precisa tomar, até mesmo, por exemplo, eu não vou fazer isso conectado apenas a uma rede móvel, porque eu posso ter algum problema em relação à atualização e perdê-la. Então, o ideal é que eu faça isso debaixo ou sob uma conexão Wi-Fi, né? Porque eu não vou ter problemas em relação a isso. Justamente, professor. E um outro ponto também que tem deixado os usuários do sistema operacional 15, que é o iOS 15, são os recursos secretos e o ódio às notificações. Quando a Apple libera uma nova atualização, é comum um burburinho tomar conta da internet, como bem o senhor disse. Ele foi lançado essa semana e não seria diferente. As reações sobre os recursos já lotaram o Twitter. O novo sistema operacional chegou com novidades que prometem facilitar o dia a dia e que causaram ansiedade desde o anúncio do novo sistema.
em junho deste ano. Foi iniciado em junho, mas só essa segunda-feira já estava disponível para poder fazer essa atualização. Arrastar e soltar. As atualizações do iOS trazem sempre a proposta de facilitar a navegação, bem como o senhor disse no seu comentário. A facilitar a navegação entre os aplicativos. Um recurso bastante elogiado nas redes sociais foi a possibilidade de encaminhar fotos apenas arrastando e soltando na conversa que deseja. O recurso funciona de forma muito facilitada. Tem os sons de fundo, que é um dos recursos mais comentados. É a possibilidade de colocar sons de fundo para diminuir os ruídos do ambiente. Entre as opções é possível ativar barulhos do oceano ou chuva. A atualização pode ser feita no campo de ajustes do iPhone ou com a opção de audição na central de controle. Prevenir infartos. Interessante essa atualização. Desde o anúncio do iOS 15, a novidade que seria possível localizar o iPhone mesmo offline pelo aplicativo Buscar já chamou bastante atenção. A Apple explicou que os diversos dispositivos vão conseguir ser localizados mesmo 24 horas após estarem desligados ou mesmo se tiverem sido apagados. O recurso agradou bastante gente, principalmente quem já passou pelo susto de perder o celular. A atualização também vale para AirPods, os fones sem fio da Apple que também deixou muita gente aliviada. E também o navegador Safari. Agora o navegador mostra o número de abas abertas e, acredite ou não, as pessoas estão um pouco chocadas com o número de páginas. Ninguém me disse que o iOS 15 faria o Safari me expor assim, escreveu uma pessoa no Twitter. E você, tem quantas abas abertas por aí? E, enfim... Mas nem tudo são flores. Uma coisa que as pessoas não curtiram muito é o novo design das notificações. Segundo os novos alertas foram reformulados para que os ícones dos aplicativos fiquem maiores e assim seja mais fácil identificá-los. Essas novas caixas de notificação do iOS 15 estão me matando, afirmou uma usuária do sistema operacional. O iOS 15 também trouxe o Foco, uma atualização do Não Perturbe, com recursos especiais para receber apenas notificações necessárias dependendo da atividade. Está trabalhando? Então nada de receber alertas daquele amigo te marcando em memes, por exemplo. Terminou de trabalhar? Chega de ver e-mails fora do expediente. É a aposta de muita gente para ter um dia mais produtivo. Tem também o mapa de calor. Quem atualizou o iPhone também consegue ver uma espécie de mapa de calor com as temperaturas. A novidade, claro, também virou alvo de memes. FaceTime para todos. Um pacote de novidades no FaceTime é um dos principais atrativos do novo sistema operacional da Apple. Agora, até quem tem Android ou Windows consegue se conectar às chamadas de vídeo com o app. Mas algumas pessoas questionaram a qualidade das ligações de vídeo. E foram essas, então, as atualizações do iOS 15. Um resumo para o ouvinte, professor. Bom, como é algo novo e o usuário ele busca amigabilidade com novas tecnologias, é extremamente importante que as pessoas procurem seguir as regras básicas ou as dicas da Apple em relação à atualização do sistema. Então conferir a versão do sistema no iPhone, verificar se existe capacidade de memória para baixar, aquilo que nós comentamos há pouco, fazer isso sob uma cobertura Wi-Fi e não dados móveis, porque você pode ter alguma perda de conexão, aí você perde tudo que você fez. Mas aí eu gostaria de lembrar, dentro de tudo isso aí que você comentou, Matheus, em relação ao seguinte: vamos lembrar como que o Steve Jobs, fundador da Apple, concebeu essa empresa. A gente já viu palestras sobre a Apple, a gente já leu muito sobre a Apple. Na verdade, a Apple veio ao mercado e o Steve Jobs, ele faleceu em 2011 com 56 anos, e ele deixou muita coisa pronta para frente, porque na cabeça dele a Apple não está no mercado para atender uma demanda que o mercado cria, mas para criar algo para o mercado comprar da Apple. E assim, a maioria das empresas está aí para atender uma demanda que existe no mercado. Para o Jobs, fundador da Apple, a Apple veio para criar
conceitos para que o mercado viesse a comprar esses conceitos. Professor, é isso então. Obrigado por sua participação. Na próxima terça-feira, às 19 horas, a gente está de volta aqui com Em Pauta. Agradeço Matheus Alves, agradeço aqui a Eleusa também no estúdio aqui, e agradeço em especial ao ouvinte do programa De Tudo Um Pouco na Clube FM 98. Lembrando que este quadro estará na íntegra no nosso canal do YouTube e também postado no nosso portal Clube Notícia. São 20 horas aqui na Rádio Clube 98, intervalo comercial e na sequência tem Flashback 98. Não saia daí. De Tudo Um Pouco com Matheus Alves, volta já. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia,